Existem lições na história que foram escritas com sangue, mas a história de hoje, ela é diferente. Ela nos mostra que o destino de alguém pode ser selado não por uma lâmina, mas pelo veneno contido numa única palavra. Guardem bem essa frase. Ela é basicamente a lei que governa a história que vamos acompanhar. Uma regra que o nosso protagonista, ele estava prestes a aprender da forma mais trágica que se possa imaginar. Vamos voltar no tempo. O ano é 1825. O lugar, o Império Russo. O clima, sabe, é pura tensão. Um novo czar, Nicolau I, assume o poder. E o reinado dele já começa com mão de ferro, esmagando a revolta dezembrista. Era um recado bem claro para quem quer que ousasse desafiar o poder dele. E é aí, no meio de toda essa repressão brutal, que surge a figura de um homem. Um homem que, pela sua coragem, acabou se colocando bem na mira da fúria do Estado. O nome dele? Kondrat Ryleyev. Pensa só, um poeta, um soldado, um revolucionário. Um nome que a história de fato lembraria. Só que não pelo motivo que ele esperava. E qual foi o crime dele? Bom, não foi um crime de violência. Foi um crime de visão. Ele era o líder de gente que sonhava com uma Rússia livre, sabe? Livre da tirania do Império. Só que para o czar, um sonho desses era a definição de traição. E a pena para esse tipo de traição já estava selada com a tinta e o selo do Império. Era uma decisão final, sem chance de apelação. Morte na forca. E então chega o dia da execução. Imagina a cena. Uma multidão em silêncio, vendo Ryleyev subir aqueles degraus de madeira. A corda áspera no pescoço, o capuz cobrindo o rosto. Parecia que era isso, o fim. A alavanca é puxada. Aquele estalo seco da madeira quebra todo o silêncio. E o chão debaixo dos pés de Ryleyev, simplesmente some. Mas aí acontece o impensável. A corda, a ferramenta de morte do Estado, arrebenta. Ryleyev despenca no chão, atordoado, mas vivo. A multidão fica em choque. A cena inteira parece congelar. Agora, a gente precisa entender o que uma coisa dessa significava naquela época, né? Não era só, a corda era de má qualidade, não. Para o povo ali, aquilo era um sinal divino, um milagre, de verdade. A tradição era muito clara. Se a providência divina salvou o homem da forca, o czar não podia ir lá e condená-lo de novo. Então, Ryleyev se levanta. Ele está ali, com a marca da corda no pescoço, todo sujo de poeira, mas com aquele brilho de desafio no olhar. Ele olha para a multidão, que está boquiaberta, e, em vez de ficar em silêncio, agradecido, ele abre a boca. E ele solta, com um sarcasmo cortante, talvez pelo alívio de ter escapado da morte, as palavras que iam, de novo, selar o seu destino. Aquele gostinho de satisfação por um insulto ia custar tudo. Enquanto isso acontece, bem longe dali, a notícia do tal milagre chega no Palácio de Inverno. Imagina um mensageiro chegando, sem fôlego, para contar para o casar sobre o fracasso inacreditável da execução. Nicolau I, claro, fica furioso com a incompetência toda, mas, parece ser coisa do destino, então ele se resigna e pega a pena para assinar o perdão de Ryleyev. Só que aí ele para. A pena fica ali, suspensa no ar. E uma última pergunta vem à cabeça dele. Uma curiosidade que ia mudar absolutamente tudo. E o mensageiro, coitado, sem a menor noção do perigo, repete exatamente o que Ryleyev disse. Ele basicamente entrega aquela frase sarcástica, aquela provocação, de bandeja para o homem mais poderoso e impiedoso de toda a Rússia. A reação do czar não é um acesso de raiva, não. É algo muito, muito pior. É uma calma fria aterrorizante. Com essa frase, a incompetência do carrasco deles se tornou um desafio pessoal à autoridade dele. E então, um som. O som lento e deliberado do papel sendo rasgado. Aquele som, essa foi a verdadeira sentença de morte de Ryleyev. O perdão, a segunda chance, tudo isso desapareceu num piscar de olhos. No fim das contas, tudo se resumiu a isso, a uma escolha. Pensa numa balança. De um lado, o silêncio. O que ele traria? Um perdão, uma nova vida. Do outro lado, o sarcasmo. E o que ele traria? A volta para a forca, o fim. O final da história é tão brutal quanto, a essa altura, inevitável. No dia seguinte, Kondrat Ryleyev foi levado de volta para a forca. Só que dessa vez, não teve milagre. Dessa vez, a corda cumpriu seu papel.
E aqui fica a lição sombria dessa tragédia toda, né? Palavras depois que saem da boca, já era, não dá para pegar de volta. Aquele prazer momentâneo de um comentário sarcástico pode acabar custando um preço que simplesmente não dá para pagar. A história de Hilev continua ecoando, sabe? E nos deixa com essa pergunta. É uma reflexão sobre o poder que as palavras têm. Vale a pena pensar nisso. Quanto vale a satisfação de um único momento?